Pai querido, santo, eterno, glorioso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos santos anjos, profetas e apóstolos, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, bondade e misericórdia. Queremos lhe agradecer pelo dia que nos deste e rogamos que tu aceite este ajuntamento quando se reúne em torno do teu nome, que saiamos daqui edificados. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Vocês nunca esqueçam que Deus é Espírito. Enche os céus e a terra. Agora Deus, ele tinha que ser visto, ser manifestado. Então o que ele fez? Ele gerou um tabernáculo. Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado no ventre de Maria. Jesus, ele, vamos dizer, é homem, inteiramente homem, diferente de nós, porque o seu sangue é o próprio sangue de Deus. Ele não nasceu por desejo sexual. E o filho herda o sangue do Pai. Então a Bíblia diz que é o sangue de Deus. Agora, por que Jesus é Deus? Porque Deus habita ali. Não é que existe dois deuses. Nós não somos deístas e nem, vamos dizer, unicista. Nós cremos na divindade, a manifestação de Deus em um corpo, mas isso não faz dois deuses. Deus é um. E Deus se manifestou nesta carne, Jesus. Então é o ponto onde nós encontramos a Deus, é onde usamos é onde está o nome de Deus e é onde encontramos a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E nós temos que respeitar as manifestações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo essas são dispensações, são manifestações. Nós não criticamos, não zombamos, pelo contrário, respeitamos. E a Escritura diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Então, quando esta for vencida, ele entregará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, ao Pai. Então nós temos que respeitar essas manifestações. Qualquer problema, vocês leiam a mensagem, deidade de Jesus Cristo, a divindade explicada, e o que mais? E quando estivermos na novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, o corpo de Deus, olha bem, é Jesus. Sempre é Jesus. É onde encontramos Deus. Ninguém vai substituir isso aí. Foi um corpo gerado sem pecado. E olha bem, na Nova Jerusalém, diz a Bíblia que ali estará o tabernáculo de Deus, a casa de Deus. E você ali, João olhou e não viu uma casa. Por quê? Aliás, não viu a igreja. Por quê? Você vai à igreja adorar uma divindade. Por que lá não tem igreja? A própria divindade, o próprio Deus está presente ali. Entende? E veja, na bodas do Cordeiro, o casamento, como também ele nos dará ceia, enxugará nossas lágrimas, não é certo? E a glória de Deus. Eu não sei qual parte do Velho Testamento mostra que aquela coluna de fogo, aquela glória, aquela luz, estará
pairando sobre o topo da montanha. Mas o tabernáculo de Deus é Jesus, não é nenhum outro homem. Bem, um dia a gente vai explicando essas coisas, mas hoje nós tivemos um dia cheio, né? Desde ontem, a partida do nosso irmão Alcides, ela já era esperada. Ele já vinha sofrendo bastante. Esses dias ele ficou como uns 20 minutos, pode dizer, já sem respiração. Eu sei que ficou roxinho e no final a irmã, eles gritaram, pediram a Deus, ele retornou pouco a pouco. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando uma pessoa ela tem vivido o suficiente, tem cumprido já o seu tempo, eu penso que nós não devemos orar para que morra, mas também, em certa situação, não devemos orar para que permaneça, porque Deus responde às orações. Eu recordo de uma certa pessoa, o testemunho de um pastor, que uma irmã estava já super esgotada. O pai, com 90 e poucos anos, e na hora da oração, por ela, o pastor começou a falar com ela, antes de orar, e Deus desceu ali em um dom e discerniu, falou: irmã, uma vez teu pai esteve partindo, Deus queria levar e você pediu que ele ficasse um pouco mais. E ele ficou. E Deus atendeu, e agora você está esgotada, acabada. E a mulher estava terminada. Então, o que disse? Ele falou: o que eu devo fazer, pastor? Você deve pedir a Deus, dizer que você agradece pelo pai que você teve, tudo mais, ter ficado aqui, mas na hora que ele quiser levar, fica na vontade dele. Porque às vezes a gente atrai certas dificuldades por querer segurar aquilo, sabe? Porque amamos aquilo. Eu recordo do irmão Delvino ali em Guatambu. Ele tinha um câncer, não sei o quê, alguma coisa no cérebro, não era? E quando dava aquele desmaio, ele ia indo embora, a família pulava e corria, e orava e pedia para que ele vivesse. E ele retornava. E assim foi várias vezes, até que um dia ele disse: olha, se acontecer isto comigo, me deixa que eu vá. E aconteceu dele cair ali, e a família veio correndo, gritando, pedindo, daí lembraram do pedido dele, e a irmã disse: pai, você quer ir? Então vá em paz. Ele sorriu e se foi. Nós temos que entregar as coisas na mão de Deus, confiar as coisas na mão de Deus. Lembre, as tuas orações têm peso perante Deus, tem muito peso. O nosso irmão Alcides foi um homem, quantos anos? 86, 87? 87, né? 67 de casados. A irmã Elvira tem quanto? Cadê os netos? Eu sei que ela tem 80 e pouco também, acho que 83, 84. Veja, pessoas fartas de dias. E ele, podemos olhar na vida dele e colher exemplos. Exemplos, como vocês viram, muitos aqui antigamente, na verdade, que ele tem você teve um contato com ele, alguma coisa, entende? Marcou a sua vida. Ele foi uma pessoa muito participante, ele participou das atividades, da vida de muita gente aqui, batizou muita gente, assim por diante, visitou, aconselhou, e ele sempre fez isso de coração, com a alma.
E isso está diante de Deus para a memória dele. Então, veja vocês que, como Deus o abençoou. Ele é um pai de, creio que de 11 filhos, né? Ou 10 filhos, uns 40 netos, e já tem quase uns 20 bisnetos, vai encher o mundo logo, né? E desses 11 filhos, só um, 10 filhos, só um que está parado. Inclusive, a irmã Elvira sempre chora e lamenta pelo seu bebê, né? Um dia ela viu um anjo ao lado dela e disse: não chores mais. Ele, quer dizer, ele vem depois. Ele vem depois. Quer dizer, Deus já te escutou, ele vem depois. Você nunca deve duvidar das suas orações. Lembre-se, as nossas orações estão diante de Deus e permanecem diante de Deus. Deus não tem uma lixeira ali que, como fazemos alguns papéis, pega e joga lá. Ah, nesse não vou responder. Não, elas permanecem ali para a hora certa serem respondidas. Você tem que confiar em suas orações. Se você não confiar, quem é que vai confiar? Então, não devemos pedir só por pedir. Temos que saber o que estamos pedindo e confiar no que estamos a pedir. Deus, ele responde às orações. Então, olha para os seus netos, os 40 netos. Acho que se tiver aí uns 3, 4 afastados, é muito, né? Eu não sei, ou nem isso. Seus bisnetos, e como que todos servem a Deus, a maioria, ou quase todos, né? Irmãos, isso é um milagre, é um milagre. Agora veja, que milagre é este? Deus não vai abençoar a ninguém de uma maneira como um passe de mágica. Você não pensa que Deus responde as coisas daqui para ali, como um passo de mágica, e já aparece. Não. É ao longo do tempo você vê que Deus ele vai respondendo. O que você tem que fazer é sirva a Deus com perseverança, com firmeza, amando ao Senhor. E quando você chega diante de Deus, põe as suas orações, tudo mais, e siga crendo, e siga batendo na porta, e vai indo, vai indo. Então, veja, nós vimos o funeral do nosso irmão. Morrer desse jeito é até bom, não é? Vamos dizer a verdade. Saiu aplaudido daqui, o herói de Deus, entende? Um carinho de toda a igreja, um carinho de todo lado. Entende, irmãos? Na verdade, assim até dá vontade, né? Mas ninguém quer, né? Mas que não é tão mal, não é. Não é tão mal, não é. Então, veja vocês. Confia, olha bem, 30 e tantos anos, uma perseverança, como ouvimos seu testemunho, ele vinha orar aqui. De início, muitos vieram, depois ficou a coisa, só ele vinha, abria, orava, ficava aí sua hora de oração, depois ia embora. Os cultos começavam sempre às 7h pouco, às 5 da tarde, ele, diácono, estava aqui, lendo a Bíblia, orando. Irmãos, essas coisas tudo têm um peso perante Deus. É muito bom tudo isso. Então, veja, eu não quero que essa segunda-feira encerre essas coisas, as orações. Não, já tem mais de 30 anos. Eu espero que vocês venham, orem, e as irmãs também. Nós temos que intensificar a nossa vida de oração, de meditação. Se você ocupa com a sua mente nas coisas de Deus, com hinos, com as escrituras, com as coisas do Pai, é claro que isso vai
inflamando a sua vida espiritual, aquecendo. Agora, se a pessoa simplesmente deixa ir pelas coisas naturais e abandona as espirituais, é claro que vai se esfriando. E cada um é responsável pela sua condição espiritual, frio, quente ou morno. Cada um é responsável pela sua condição. Então não adianta pôr culpa em A, B ou C. Então vejamos que para mim, foi um grande exemplo, como ouvimos tantos nos falando, né? E devemos olhar essas marcas. O filho dele, o Moacir, lá em Santa Maria, quando o nosso irmão partiu aqui, ele disse que viu aquele homem alto, cruzou na frente e falou, já vai tocar o telefone. Olha, o pai morreu. Então vocês vejam, irmãos, é tão bom servir a Deus. Nós estamos acima, eu digo nós, os que creem em Deus, os que amam a Deus, estamos acima de todo este mundo. Essa gente aí fora, sem Deus. Quando o problema bate na porta, a morte, ele se desespera, fica com medo e, olha, entra em agonia. Mas o cristão não. Quando o cristão, o homem, a mulher que está em Deus, à medida que vai se aproximando aquele dia, aquele momento, aquela atmosfera vai chegando. Aquele corpo que vai crescendo do outro lado, à medida que você vai crescendo na vida espiritual aqui, ele vai crescendo do outro lado. Mensagem, coisas que hão de ser. Então aquele corpo vai se aproximando. Por isso que, quando vai chegando a hora, a pessoa diz, não, eu quero ir, deixa-me ir. É porque o lado de lá está traindo mais, está puxando mais. E a pessoa não tem nenhum receio. Agora, se está longe, tem aquele medinho, por mais diz que não tem, mas existe um medinho, né? Mas você não tenha medo, se chegue a hora. Por Deus, Ele prometeu estar conosco no vale da sombra da morte. Então, quando a pessoa sai daqui, simplesmente é acompanhado por anjos e segue. Serviu a Deus, vai com Deus. Não serviu a Deus, a coisa já pega por outro caminho, outro rumo. É desta forma, é desta maneira. Agora, a salvação em si, eu não sei porque estou falando isso, ela é simples, é simples. Nós é que complicamos, os homens é que complicam a salvação. O ladrão lá da cruz, ele só diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou, por certo, sentiu uma ponta de satisfação e disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então, veja, a pessoa reconhecer a salvação não depende, vamos dizer, de você entender as eras da igreja, entender selos, entender mistérios, entender tanta coisa. Não, a salvação é no sangue, gente. A salvação é o sangue. Entende? Qualquer um que crê no sangue é salvo. Não precisa ter a nossa fé, não. Esta mensagem é para a noiva. Entende? Agora a salvação comum. E a salvação comum está no sangue. Entende? Para todos que creem. Todos que creem. Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Todos que nele crêem, né? São João 3,16, tem a vida eterna. Você olha o que fez Moisés. O povo murmurava, pecava, e Deus mandou umas cobras ali para picar. Eles não tinha remédio, não tinha, era
coisa sobrenatural, aquela maldição. Quer dizer, a cobra picava, quem sabe, dentro de 30, 40 minutos já era. A pessoa já foi. E o povo disse, nós pecamos, Moisés, pede a Deus que tire essas coisas do nosso meio. Deus não tirou, Deus não tirou. Deus providenciou um meio de escape. Moisés, você faça uma serpente de bronze, entende? Ponha na ponta de uma vara. A serpente, ela representa o pecado. O bronze representa o juízo, quer dizer, o pecado julgado. Vamos dizer que nós estivéssemos ali naquele acampamento e alguém, um seu querido ali, a cobra picasse. O que nós iríamos fazer? Tomaríamos essa pessoa o mais rápido possível e levaríamos às pressas diante daquela serpente de bronze, porque Deus pôs uma promessa ali. Qual promessa? Que todo aquele que for picado traga aqui e olhando para ela, viverá. Quer dizer, olhe e viva. Vamos dizer essa expressão, olhe e viva. A pessoa somente tinha que crer que a promessa estava ali para a vida eterna, para a cura dela. E Jesus disse que ele seria levantado. Não para a cura física só, mas para a nossa salvação, o livramento do pecado. Então ele se fez pecado por nós, foi julgado por nós. É colocar sobre ele as nossas culpas e viver. Somente isso, a salvação é simples. Aquele carcereiro de Filipe perguntou a Paulo, o que devemos fazer, o que devo fazer para ser salvo? Irmão Branham disse, se perguntasse isso hoje, nós iríamos mostrar uma lista do que não se deve fazer. Mas a pergunta é, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Vamos dar um exemplo. Se você chegasse diante de uma pessoa e visse que ela estava ali nos últimos instantes, e ela olhasse para ti e dissesse, olha, estou indo, estou perdido, estou perdida. Me ajude a encontrar o caminho. Vamos dizer que você tivesse ali 1 minuto, 2, 3 minutos, 5. Ia dar tempo de você fazer uma dissertação de terceira puxada e o mundo inteiro? O que vocês iam dizer? Olhe e viva. Olhe para ele, não olhe para a sua igreja, não olhe para a sua própria justiça, não olhe para a sua denominação, olhe para ele. É isso aí, irmãos. Alguém pode dizer, mas está fazendo a coisa muito simples. A salvação é simples a ponto que nem um bobo pode perder o caminho. Agora, quando a pessoa maquina muito e conjectura muito, termina colocando dificuldades. Eu acho que se coloca muitas dificuldades para as pessoas. Você diz, mas irmão Febroni, quem está dentro de uma denominação, ou isso ou aquilo? A Escritura diz que Deus tem um povo dentro. Sai dela, povo meu. Deus até dentro do sistema católico. Olha a história daquela Madre Teresa de Calcutá. É um exemplo a vida dela. Ela nem importava com o sistema dela. Ela voltou a sua vida para ajudar os mais pobres de entre os pobres. Enquanto ela nem dava bola para o sistema religioso dela. O que vamos dizer, irmão? Quem somos nós para julgar e dizer fulano é, Beltrano não é? Se Deus tivesse uma mente tão pequena, estreita, igual a nossa, seria muito pequeno o nosso Deus, né?
Então, veja vocês. E além disso, irmão, a salvação, alguém diz assim, mas sendo tão fácil assim, então estou bem. Se você crê de coração, primeiro arrepende. Tem que haver o arrependimento. Porque a pessoa, qualquer um crê, mas e arrepender? Tem que ter um sincero arrependimento. E a Deus ninguém se engana com lágrimas de ator não. Deus olha dentro do coração. Então tem que ter um sincero arrependimento. A Bíblia diz, aquele confessa e deixa em seu coração sentir nojo por aquilo e dizer, Senhor, me perdoa. E olhar que Jesus pagou o preço por ele, será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Eu vejo desta maneira, irmãos, não vamos pôr problemas, confusão, e mesmo dentro de sistemas denominacionais, lembre, Deus tem povo ali dentro, tem homens, tem mulheres, e é bom que você aprenda a discernir o que é separar as pessoas dos sistemas. O irmão Brando, quando batia no sistema, porque aquilo é pervertido, é diabólico. Agora, as pessoas, não. A gaiola é terrível, agora o passarinho, não. Agora, se você vai evangelizar e desce o pau, antes de descer o pau no sistema, você bate no irmão? Como que você tira um osso da boca de um cachorro? Como é que faz? Irmão Sebastião? Dá um filé? Nem precisa tanto, né? Dá uma coisa melhor do que osso. Então vocês têm mais, apresente. Isso compete a Deus fazer a obra, porque Jesus disse, ninguém vem se o Pai não trouxer. E outra coisa, meu tempo vai indo, mas só mais isso. Eu tinha um assunto para tratar aqui, mas existe a noiva, que será o quê? Ela hoje é noiva, mas quando ela casa, do outro lado é chamada a esposa do cordeiro. A moça, enquanto ela não casa, é noiva, depois de casada, é esposa. Então, veja vocês, ela é aquela que é tirada dele, que vem por toda a palavra, comprometida com ele. Ela é aquela que vai morar na Nova Jerusalém, no palácio. A Nova Jerusalém é o palácio do rei com a sua rainha. Os demais morarão na largura da terra, na plenitude da terra. Entende? A igreja. A igreja. E se você observa, Jesus disse, quem der um copo d'água, não dá por dar, mas por ser meu discípulo, quer dizer, ter uma consideração, porque você é um cristão, ele diz, de modo algum perderá o seu galardão. Porque ele apontou um copo d'água. Acho que é a coisa mínima que uma pessoa pode fazer. Você já viu alguém negar água para um sedento? É a coisa mínima. Mas qualquer ação voltada em respeito por ser um cristão, uma cristã, veja só, Jesus disse que de modo algum perderá o seu galardão. Agora eu pergunto, ele vai dar o galardão e jogar a pessoa no inferno? Seria muito difícil, né? Então, há pessoas, irmãos, que eles não dão conta. Vou dizer a vocês, eles não dão conta. Nem mesmo de abandonar o seu vício. Não dão conta de abandonar o seu cigarro, a sua cachaça. Entende? Não dão conta de abandonar certos vícios da carne. Mas vamos dar um exemplo. Ali está aquele homem fumando, mas quando chega o crente, ele esconde o cigarro, apaga. Não é isso? Por que ele está fazendo isto?
É um respeito. É um respeito. O que houve diante da cruz ali, na cruz? Lembra-te de mim. Foi um respeito. A ponto que disse para o colega, você não temes a Deus? Nós merecemos, mas ele não. Estas coisas será considerada perante Deus. Pessoas às vezes contando uma piada, não, vamos parar, tem por isso eu digo uma coisa, se teu filho ou tua filha, seja quem for, não serve a Deus, pelo menos ensine a respeitar o povo de Deus, respeitar os filhos de Deus. Ensine a respeitar. Há problemas lá na igreja, entre os crentes, entre o povo de Deus, mas seja como eles estão melhor do que você, eles estão lá lutando. Você não tem que se meter no meio de nada. Por que Eliseu amaldiçoou aquelas crianças? Diz o irmão Brana na mensagem, respeito. Sabe o quê? É que as crianças viam os pais criticando Elias, Eliseu. Então, por isso que Eliseu, ao passar por ali, aquelas crianças, sobe, careca, quer dizer, Elias subiu, por que você não subiu? E Eliseu amaldiçoou, veio uma ursa e matou 42 crianças. E o profeta diz que aquilo os culpados eram os pais. Pela linguagem dos filhos, você sabe o tipo de conversa que os pais falam em casa. Vamos dar um exemplo. Se você olhar no dito Facebook, meninas ali, 12 anos, 13 anos, fala coisas, estou dizendo dentro da mensagem. Pastor virou para muitos um lixo, fulano e beltrano. Sabe por quê? É porque vê o pai, a mãe, o pastor que tem uma diferença doutrinária. Entende? Vê o pai e a mãe julgando, condenando, o povo da igreja falando. Entende? O que é que os pequenos vão fazer? Mas ali está o exemplo. Os filhos falavam porque ouviram os pais falar. O irmão Brana disse assim, se eles dissessem, olha, meus filhos, o Eliseu vem por aí, o Eliseu, o moço de Elias, vem por aí, nós não cremos da maneira que eles creem, que ele crê. Mas hoje, quando vocês forem para a escola, se vocês encontrar ele, diga, ô profeta, me abençoa, como vai o senhor, tudo bem? Quer dizer, ter diferença não há problema, mas saber diferenciar com respeito. E diz o profeta, quando você me respeita e eu te respeito, nós respeitamos a Deus. E eu quero que o meu povo tenha uma linguagem sadia, uma linguagem verdadeira e respeitosa. E respeitosa. Então, veja, é preciso saber usar os meios, essa coisa de Facebook aí, basta dar uma olhada ali, você vê garotas, meninas, nem sequer sabe que lado está o nariz, e falando coisas. Eu culpo é os pais, eu culpo é o pastor, é as pessoas mais velhas daquela comunidade. Não respeitam e como vão querer que os menores respeitam? Então é isso aí, irmãos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Deus abençoe. Está ligado à internet? As duas máquinas, a vocês também. Desculpa porque é uma coisa tão pessoal, tão nosso aqui. Mas que Deus os abençoe em tudo e vos guarde. Amém?
Vamos, nesse momento, ter um tempo de oração ao Senhor. Eu quero dar mais tempo um pouco à oração essa noite. E vocês recordam de orar pela nossa reunião, que será em fim de julho, do dia 24 em diante de julho. Uma reunião nacional, teremos obreiros de outros países também. Então, que vocês... vamos nos dirigir nesse sentido. E nós vivemos um tempo de tanta confusão, tantos problemas, tantas influências pecaminosas. Irmãos, é preciso fazer igual ali em Goiás, Mato Grosso, eles põem um tapa, chamamos de tapa, no cavalo que puxa a carroça. Como é que fala isso aqui? É tapa, né? Viseira, vamos dizer aqui, ó. Ele não pode olhar para os lados, ele tem que olhar para frente. E Isaías disse, e ouvi uma voz atrás de mim que dizia, este é o caminho, andai nele, não desvie nem à direita, nem à esquerda. Então, você concentre-se na sua missão e não fuja da tua cruz. Irmão Jurandir Machado pede oração pela sua saúde. Irmã Adriana também está com depressão. Irmã Neuza pede oração por ela. E por Valmor Zuco, tem problemas de saúde mental. Então eu quero que vocês lembrem-se desses 3 pequenos pedidos quando estiverem orando a Deus. A vocês da internet nós dizemos boa noite. E que também você possa orar e ter um período perante o Senhor. Boa noite para vocês. E aqui nós vamos agora ajoelharmos e orar ao Senhor. Amém.